POV, da Alice Lewin. Arthur deve ser o bebê mais adorável. E não estou dizendo isso porque sou uma mãe amorosa. Não. Ele e sua pequena mancha desalinhada de cabelos ruivos brilhantes e olhos brincalhões, que quase irradiam uma luz azul enquanto seu olhar, às vezes, parecia quase inteligente. Não, já te disse. Não sou uma mãe amorosa. Eu pretendo ser uma mãe rígida e justa. Não posso contar com meu marido para ensinar ao pequeno Art qualquer bom senso. Pelo amor de Deus, ele tentou ensinar meu bebê a lutar quando ele mal conseguia engatinhar. Eu sei que este pequeno patife ficaria igual ao pai se eu o deixasse em paz. Assim que ele começou a engatinhar, fiquei tão orgulhosa que estava prestes a derramar lágrimas, mas não sabia o quanto ele seria difícil assim que se movesse. Eu juro, não há um único momento em que eu possa tirar meus olhos dele antes que ele se arraste para a sala de estudos. Que estranho. Fizemos questão de comprar para ele muitos bichinhos de pelúcia e brinquedos de madeira para brincar, mas ele sempre acaba indo para a sala de estudos. Isso, pelo menos, era o oposto de seu pai, vendo como Reynolds quase gravita para longe de textos mais longos do que o jornal semanal. Vendo como ele ficou animado quando saímos para a cidade, decidi comprar comida uma vez a cada 2 dias, em vez de 2 vezes por semana. Não, já te disse, não sou uma mãe amorosa. Isso é para sua educação do mundo exterior e para comida fresca em casa. Isso, ha. É isso. Meu filho parecia estar interessado em muitas coisas. Não me canso de ver sua cabeça, que parecia tão desproporcional ao seu corpinho, virando para a esquerda e para a direita enquanto tentava controlar tudo ao seu redor. Ele parecia particularmente intrigado com as práticas de seu pai. Reynolds era um aventureiro muito competente naquela época. Ser um aventureiro classe B, aos 28 anos, foi, na verdade, uma escalada bem rápida. Adquirir uma classificação classe E, a classificação mais baixa, exigia fazer um teste para nos impedir de enviar adolescentes ansiosos, mas ignorantes, para a morte. Quanto aos escalões mais altos, eu só vi alguns aventureiros classe A em meus anos de trabalho lá e ainda não vi um aventureiro classe S, presumindo que eles realmente existam. Trabalhando na Guilda de Aventureiros, ou o que chamamos apenas de Hall da Guilda, naquela época em Walden, eu pude ver muitos adolescentes ansiosos. Eu juro, fiquei surpreso por eles não terem se afastado de seus egos excessivamente inflados. Pelo menos eles eram ambiciosos. Uma vez, fui designado para supervisionar um exame prático básico, onde o examinando tinha que simplesmente demonstrar competência fundamental em sua manipulação de mana. Mas antes mesmo de o teste começar, o garoto caiu de costas porque a espada que carregava estava muito pesado para ele. Falando em cabeça de vento, Reynolds com certeza parecia um naquela época. No momento em que ele me viu no hall da guilda, seu queixo literalmente caiu e ele apenas ficou lá até que o cara na fila atrás dele o acotovelou para se apressar. Ele rapidamente enxugou a baba e conseguiu murmurar Oi! Posso trocar o material para a missão? Eu apenas ri quando ele ficava vermelho por estar envergonhado. Ele conseguiu reunir coragem para me convidar para jantar, e nós simplesmente nos demos bem a partir daí. Mesmo agora, não posso deixar de sorrir quando vejo seus olhos azuis caídos, como se fossem de um cachorrinho olhando para mim. A arte, de alguma forma, acabou com nossos traços redentores, tornando-o muito mais adorável. Você deveria vê-lo quando eu tive que trocar suas fraldas. Não sei porquê, mas ele começava a ficar vermelho nas bochechas e cobrir o rosto com seus dedinhos minúsculos. Será que bebês de sua idade podem ficar envergonhados? O próximo marco que chegou ao meu diário do bebê, que é puramente para fins educacionais, a propósito, e não porque eu sou uma mãe amorosa, foi quando ele disse mamãe pela primeira vez. Ele disse mamãe! Eu disse a ele para dizer mamãe repetidamente, apenas para ter certeza de que não ouvi nada errado. Reynolds ficou de mau humor o dia inteiro, porque Art disse mamãe antes de papai. Haha, eu ganhei! O resto do ano passou agradavelmente com meu filho, ficando ao meu lado, onde quer que eu fosse, e frequentemente olhando pela janela para ver seu pai praticar depois do jantar. Estou feliz que Reynolds desistiu de ser um aventureiro e, em vez disso,
assumiu o posto de guarda nas proximidades de nossa cidade. Ser um aventureiro pode ter trazido mais dinheiro, mas não saber quando ou se meu marido voltaria para casa não valia qualquer quantia de dinheiro extra. Mas depois daquele incidente, para nosso alívio, nosso pequeno Art nunca ficava doente, mas, muitas vezes, eu o encontrava sentado ainda de bunda enquanto fechava os olhos. No início, pensei que ele estava tendo problemas para se aliviar, mas depois de verificar as primeiras vezes, não parecia ser o caso. Que estranho, eu não sabia o que fazer com isso. Achei que os bebês da idade dele deviam ser enérgicos e volúveis, mas depois de seus episódios de fuga para a sala de estudos, ele parecia passar muito tempo sentado quieto, quase meditando. Fiquei preocupado no início, mas embora isso acontecesse algumas vezes por dia, durava apenas alguns minutos, e Art parecia estranhamente feliz depois. A maneira como ele levanta os braços e olha para mim me dá vontade de guardar ele dentro de um potinho e não deixar ninguém pegar. Cough, cough. Não posso ser uma mãe muito grudenta e amorosa. Pulvi, do Arthur Lewin. Cerca de 2 anos se passaram desde que fiz minha difícil jornada para a sala de estudos. Desde então, eu estava constantemente tentando reunir os pequenos pedaços de mana espalhados em meu corpo e focalizá-los na tentativa de formar um núcleo de mana. Deixe-me dizer, foi uma tarefa lenta e árdua. Eu teria mais facilidade em aprender a andar com as mãos e comer com os pés neste corpo condenável do que tentar fazer com que meu núcleo de mana se condensasse. Eu podia ver o porquê do livro dizer que demoraria pelo menos até a idade da adolescência para uma pessoa despertar. Se eu tivesse deixado as partículas de mana em meu corpo se moverem sozinhas, levaria pelo menos 1 década para elas gravitarem em direção umas às outras, para formar qualquer coisa remotamente próxima a um núcleo de mana. Os rituais diários consistiam em eu tentar gastar o máximo possível de minha energia limitada, reunindo minha mana, enquanto eu evitava que meus pais percebessem isso. Meu pai parecia pensar que jogar uma criança para o alto seria muito divertido. Embora eu saiba que haveria um tipo de efeito de adrenalina que pode excitar algumas pessoas, quando a mana foi usada para reforçar seus braços e eu fui atirado para o ar como um projétil em alta velocidade, a única sensação que tive foi de náusea e um choque traumático, medo de alturas. Felizmente, minha mãe tinha um controle bastante firme sobre meu pai, mas ela me assustava às vezes. Muitas vezes a peguei olhando para mim, meio babando, olhando para mim como se eu fosse algum tipo de carne premium. Tentei me adaptar ao meu corpo, falando apenas frases muito simples. Depois que eu disse "mamãe" pela primeira vez, para que ela soubesse que queria mais comida, ela quase caiu no choro de alegria. Já faz muito tempo que não recebo esse tipo de afeto maternal. Desde então, eu me limitei a apenas tentar falar o suficiente para passar o ponto, sem necessidade de gramática. Além disso, o ritmo do meu treinamento era extenuante e lento, mas eu estava tendo uma vantagem muito grande em comparação com todos os outros, então não estava reclamando. Os últimos 2 anos não foram desperdiçados, pois finalmente reuni toda a minha mana em meu plexo solar e estava no meio da condensação de um núcleo de mana quando, bum!